Boa noite, boa tarde, noite. É uma satisfação poder estar de volta a esta casa, trazendo abraços baianos desde Coimbra. Hoje, com a satisfação de falar de um tema que a mim é muito caro, porque faz um ano que lançamos este livro, que está indicado aí no slide, intitulado A Fraude, Romance Espírita sobre Cartas Consoladoras, uma obra que trata exatamente de um tema que mexe muito conosco, com o nosso imaginário e, naturalmente, com o desejo que é natural de todos nós de termos notícias de nossos entes queridos que já partiram. Todos temos, certamente, algum registro de alguém muito próximo que já nos deixou no plano físico, e é natural que o desejo de encontrar, de ter ideias, de ter notícias esteja em nós, e muitos de nós procuramos as casas espíritas até mesmo com essa intenção, com esse desejo. Mas aí nos surpreendemos ante a impossibilidade, pelo menos circunstancial, de termos essas notícias, porque não encontramos em todas as casas espíritas recursos. Que recursos são esses? Vamos discutir. Recursos que nos possibilitem ter notícias, ter informações válidas sobre os nossos entes queridos. Esse é um tema que me inquietava há muito tempo. Até porque falar sobre mediunidade, pensar sobre mediunidade, escrever sobre mediunidade é algo que eu já faço há algum tempo. Desde as pesquisas em torno da vida e da obra da médium Ivone Pereira, passando por outras obras que abordam o tema. Mas eu nunca havia me animado a escrever, a parar e a escrever de forma mais detida, até que em 2019, um mês e pouco antes de vir para Portugal, eu estava no Ceará, em Fortaleza, a participar de 2 eventos espíritas, e num deles, numa cidade da região metropolitana de Fortaleza, eu conheci um médium de cartas consoladoras, um médium muito sério, Newton Souza. Ao lado dele, o Orlando Noronha, que é lá do Sul, também um médium muito sério. E, nesse contexto, discutíamos diversas questões, principalmente os problemas de fraude. As fraudes que podemos encontrar na prática mediúnica de um modo geral, e aquelas que temos identificado ao longo do tempo nesta prática específica das cartas consoladoras. E no jantar, à noite de um sábado, nós conversávamos sobre isso, e uma das companheiras que lá estavam, que era de uma outra cidade, da cidade de Recife, capital do estado do Pernambuco, contava a história dela, que ela fora vítima de uma carta fraudulenta. Um médium que usou de recursos, sobre os quais também falaremos logo mais, que fabricou uma carta do pai dela, que havia desencarnado há algum tempo, e ela naturalmente recebeu, a princípio, as notícias do pai com muita alegria, mas depois de identificar que se tratava de uma fraude, ela adoeceu, e durante mais de uma semana ficou internada, ela que já tinha um histórico de depressão, então aquilo veio com toda a força. E aquele relato desta pessoa mexeu muito comigo, e eu pensei, quantas pessoas não há por aí que talvez, sem mesmo saberem, são vítimas desses supostos médiuns de cartas consoladoras, e a vontade de escrever sobre o assunto mais cresceu. E eu então pensei que, diferente de um livro eminentemente teórico, que vinha sendo até então as minhas produções, por que não escrever um romance? Um romance moderno, um romance diferente dos romances clássicos, um romance que dialogasse com uma linguagem telegráfica, internética, né, se por assim dizer, dos dias de hoje, mas que tratasse do tema e pudesse chegar às pessoas, principalmente aquelas que, não sendo espíritas, vão a casas espíritas muitas vezes buscar essas notícias. Daí surgiu o livro, que é uma obra de ficção, embora baseada em fatos, baseada em situações que eu conheço, que conta a história de um palestrante, um expositor espírita, médium também, que também era policial federal, delegado da Polícia Federal,
que tem os seus caminhos espíritas e profissionais atravessados por uma pessoa sobre quem recaía as suspeitas de fraude, o médium Genésio. E aí a história do livro se desenrola e eu não vou contar porque eu não posso dar spoiler, né? Não faz bem contar a história do livro e tirar o prazer de quem porventura vier a conhecer a obra. Mas o assunto ele é interessante, ele precisa ser estudado, sobre ele precisamos refletir. E a proposta é refletirmos com Kardec. Começamos com uma fala de Jesus. Esse é o Jesus histórico, não aquele Jesus que estamos acostumados, a imagem eurocêntrica de Jesus, mas os estudos mais recentes dizem que, sendo quem foi e nascendo onde nasceu, é mais provável que tenha tido de fato essas características. E é Jesus quem diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. Falar de fraude é falar sobre o conhecimento da verdade. Na verdade, a fraude vem como uma antítese da verdade. A fraude é um recurso que se utiliza, que pessoas se utilizam para mentir, para falsear a realidade. E é o conhecimento da verdade que desbanca a mentira, que, portanto, revela a fraude, que nos pode libertar de uma série de incompreensões, de falsas percepções do que, de fato, do que nos pode proporcionar as cartas consoladoras. Mas, de que maneira ou quais são as condições que tornam possíveis, ou que tornam possível, a obtenção de notícias de nossos entes queridos por meio disso que costumamos chamar de cartas consoladoras? Eu proponho 3 premissas fundamentais. A primeira delas, termos um médium para tanto. E aí surge a pergunta: como conceituar um médium? O que viria a ser um médium? O que é um médium para nós? Kardec vai nos apresentar 2 concepções de médium. Uma que eu chamo de fenomenológica, porque ela se baseia no fenômeno, naquilo que a mediunidade pode produzir e que pode ser perceptível, pode ser registrável pelos sentidos, que se encontra no item 159 de uma das obras a que Lutênio se referiu no início, que é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Kardec vai dizer assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, portanto, é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todo aquele que sente num grau qualquer, do mínimo ao máximo, tenha ou não tenha consciência dessa influência. Porque a maioria de nós que nos movimentamos nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, vivemos sob essas influências, mas não nos damos conta disso. Somos os que Kardec chamam de médiuns inconscientes. Não é aquele que não lembra do fenômeno, mas aquele que não sabe que é médium. Recebemos as influências, registramos-las, mas não as identificamos e nem nos identificamos como seres capazes dessa percepção. Raros são aqueles em que a mediunidade não apresenta rudimentos. Eu até hoje não encontrei ninguém que diga assim: Pedro, eu nunca senti nada. Será que será hoje? Será que será hoje? Há alguém aqui que diga assim: olha, nunca senti nada, sou uma pedra? Alguém? Levanta a mão. Nunca sentiu nada? Tem certeza, minha amiga? Posso perguntar? Posso? Nunca andou assim pela rua, despreocupada, desprevenida? Como te chamas? Rosa. E de repente teve a impressão de ouvir chamar seu nome: Rosa. Aí olha para o lado, olha para o outro, ninguém. Aí no Brasil dizemos assim: é a morte, diga ela que eu estou forte. Já? Então já derrubei na primeira pergunta. Já perdeu a primeira pergunta. Tem mais alguém que diga assim: nunca senti nada? Assim, nunca?
a andar pela rua, ter aquela sensação de estar sendo seguida? Tem alguém? Não? Está assim num ambiente fechado, totalmente fechado, de repente sentir um arrepio. Não tem corrente de ar e vem aquele arrepio que vai na espinha da alma, que não é normal. Que a gente diz assim, está amarrado, repreendido e calcanhado em nome de Jesus. Já? Pronto, aí, já? Sim ou não? Pronto. E aí quando não vai de jeito nenhum, a gente vai para o sonho. Quantas vezes temos sonhos que parecem que são coisas aleatórias, mas que não são. Claro que há, na maioria das vezes, conteúdos do inconsciente, a psicanálise, a psicologia vão trabalhar com isso. Restos do dia, ok. Mas há outros que acordamos com a nítida certeza de que foram encontros espirituais. Ou bons, raros, ou, na maioria das vezes, ruins, perseguidos, né, por estranhos, por obsessores, enfim. Mas também no sonho. Rudimentos há em todos nós, embora poucos de nós sejamos aquilo que Kardec chama de médium, com aqueles em que a mediunidade apresenta sinais patentes, ok? Porque médium ostensivo, mediunidade ostensiva não são expressões que estão em Kardec, ok? Não estão lá em Kardec, mas nós as utilizamos com muita frequência. Então essa é a primeira concepção, aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, ok? Uma outra concepção é de natureza funcionalista. Kardec vai se basear na função que o médium desempenha no processo. E aí eu trago uma foto minha no túmulo de Kardec, 14 anos atrás. Veja que eu estava bem mais jovem, né? Saudade desse tempo. Tinha mais cabelo, inclusive, né? E eu faço questão de mostrar a foto porque não tem graça viajar se não for para contar para os outros, né, gente? Que graça tem viajar sem dizer que fui? Então eu estive lá, né? Eu estive lá no Perilachaise. Médium, do latim médium, meio, intermediário. Pessoa que pode servir de intermediário entre o mundo dos espíritos e os homens, entre os espíritos e os homens. Então o médium também é essa pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Então a primeira questão, a primeira necessidade é termos um médium para tanto, ok? Mas Pedro, dos centros espíritas tem médiuns. E por que então em todos os centros espíritas não encontramos médiuns prontos com a possibilidade de produzir cartas consoladoras? Vamos avançar para a segunda premissa. Pode-se evocar os espíritos? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Quem não levantou a mão? Quem quer dinheiro? Aí é fácil. Lutênio foi para uma sutileza. Poder pode. Eu vou acrescentar. Podemos e devemos evocar os espíritos? Não devemos? Coitado de Kardec. Coitados de todos nós. Pois é, irmão. Coitados de todos nós. Não podemos chamar a nós os espíritos. O que é evocar? Chamar a si. Para hoje eu fui evocado. Fui evocado há algumas semanas. E eu disse, eu vou. E vim, e cá estou. Evocar é chamar a si. Não é como pensam alguns, constranger. Não é constranger. Porque o evocado pode ir ou não ir. O que é chamado pode dizer vou ou não vou, ou até pode dizer que vai e na hora H não ir. Qualquer situação pode acontecer. Então a evocação é um convite, é um chamado, venha. Olha o que fizemos aqui no início da prece, os amigos espirituais, os benfeitores da casa. Quando estamos em nossas orações, oramos aos nossos guias espirituais e os chamamos, venham, pelo amor de Deus, me ajudem. Estamos doentes, evocamos normalmente quem? Aquele velhinho barbudo, não é o Pai Natal. Dr. Bezerra de Menezes e outros tantos que são referências, nós os evocamos o tempo todo. Nós chamamos até os obsessores. Por que não evocaremos também os bons espíritos? Kardec, em O Livro dos Médiuns, trata da evocação. E olha que interessante. Olha o que ele diz sobre a evocação.
à época dele também havia discussão, porque no nosso movimento há uma discussão sobre isso, para quem não está situado. Kardec não apenas fazia, como ensina a fazer. Mas há uma fala de Emmanuel no livro, não sei se é o Consolador ou se é a Caminho da Luz, é um dos dois, em que ele recomenda que não sejam evocados os espíritos. Mas é uma opinião de Emmanuel, a quem eu respeito, tá? Todos os espíritos são respeitáveis, que dirá Emmanuel, por quem temos um carinho muito grande. Mas é uma opinião que contraria um pouco o pensamento de Kardec. Precisamos falar a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Kardec ia falar em O Livro dos Médiuns. Pensam algumas pessoas, isso foi escrito em 1861, publicado em 61. Portanto, quem é bom de matemática, 163 anos atrás. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim um desejo que tem de se entreter conosco. Podemos prosseguir? Ainda em Kardec. Em nossa opinião, de Kardec, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. É o famoso porta aberta. No Brasil tem um ditado assim, não sei se cá também, diz assim, porta aberta, cachorro dentro, ou seja, entra quem quiser. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, numa reunião, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, sabe-se o que daí resulta. Ok? Kardec então dizia que era um erro pensar que não devemos evocar os espíritos. É um meio de comunicação como o das comunicações espontâneas. Ok? E a todo tempo nós os evocamos, inclusive nas reuniões mediúnicas. Quando dizemos assim, por exemplo, esta reunião será para atender apenas espíritos sofredores, não é uma forma de evocação? Sim. Ou quando sabemos, e vamos ter a certeza talvez hoje, depois dessa palestra, que o Pedro Camilo está obsidiado, né? E aí depois reúnem-se os amigos aqui da associação e dizem assim, vamos orar por Pedro Camilo para ajudá-lo. Ele não está bem das ideias. E eleva o meu nome, oram por mim, aí vem a nuvem de obsessores que me acompanha. E vocês vão tratar deles. Isso não é uma vocação também? Estão a chamar esses espíritos que estão me perturbando, que estão me incomodando? Pois bem, isso é vocação. E quando nós vamos a uma casa espírita ou a uma reunião dessas de cartas consoladoras, nós vamos para evocar os nossos entes queridos. Curiosamente, o Chico Xavier é a nossa maior referência de médium para esses fenômenos. As cartas consoladoras. E o Chico Xavier disponibilizava-se lá em Uberaba para essas cartas e milhares de pessoas acorriam para lá na expectativa de obter algum retorno. Ah, Pedro, agora eu te peguei. Porque foi exatamente Chico Xavier quem disse que o telefone toca de lá para cá. Sim, ele falou, mas vamos para o contexto? Por que o Chico Xavier disse isso e o que ele desejava comunicar com esta frase? Ele disse isso porque as pessoas iam até lá acreditando que era dele o poder de determinar que os espíritos se comunicariam ou não. Ou seja, as pessoas acreditavam que ele poderia dizer, vou receber esta, aquela ou aquela outra mensagem. E o que é que o Chico diz? Não. Eu não tenho o poder de determinar que os espíritos se comuniquem. O telefone toca de lá para cá. Ou seja, são eles que decidem se irão se comunicar ou não. Coloco-me à disposição. Agora, se eles virão, é uma decisão deles. Não é uma decisão minha. Não é um poder meu dizer que vai acontecer ou que não vai acontecer a comunicação. Ok?
É exatamente nesse sentido. Mas olha, o que as pessoas iam lá fazer? Evocar os seus entes queridos que já partiram. E quem é que estava lá à disposição para tanto? Francisco Cândido Xavier. Ok? A grande questão é a frivolidade. Em tudo, a frivolidade é um problema. Na mediunidade, por igual maneira. Então, temos que nos precatar contra isso. Aí que vem o terceiro ponto, a terceira premissa. Qualquer médium de psicografia pode receber cartas consoladoras? Sim ou não? Não. Tem alguém que disse sim aí. Eu enganei. Eu fiz como faço com meus alunos em sala. Não. Nem todos os médiuns de psicografia são aptos para receber cartas consoladoras. E eu vou explicar por quê. Isso guarda relação, primeiro, com as especialidades mediúnicas. Kardec trata disso em um livro dos médiuns, num capítulo intitulado Dos Médiuns Especiais. Não são os médiuns melhores do que os outros, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas especiais no sentido de especialidades. Como nós, nas nossas atuações profissionais, temos especializações, também na mediunidade. Não basta ser médico, usando a referência de Lutênio, para atender a qualquer caso. É preciso ter especialidades. Um médico clínico geral não pode fazer um atendimento de psiquiatria, de nefrologia. Pode até identificar a necessidade, mas o que é que ele faz, se for responsável? O devido encaminhamento para o médico especialista. Um advogado, por ser advogado, não é capaz de lidar com todas as causas, porque ele também se especializa. No ramo civil, e mesmo no ramo civil há uma imensidade de possibilidades, direitos reais, direitos dos contratos, direito de família, das sucessões, um engenheiro, ou em qualquer outra área na arquitetura, em qualquer outra área na educação, absolutamente qualquer outra área, ok? Há, portanto, especialidades. Na mediunidade também. Kardec fala sobre isso, fala sobre os tipos de médios e as especialidades. Fala de médios historiadores, aqueles que são aptos a receber mensagens que falam da história, os médios cientistas, conteúdo científico, médios literatos, aptos para os romances mediúnicos. É por isso, inclusive, que nem todo médio de psicografia psicografa romances. E mesmo os médios literatos, mesmo em cada especialidade, há aqueles que são bons e são ruins, como em tudo também na vida, ok? Para que o médium seja apto a receber cartas consoladoras, ele precisa reunir essas duas características que apresento aqui, que estão em Kardec. Primeiro, ser um médium positivo. O que é isso, Pedro? Está explicado. Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, são muito raros. Ou seja, são aqueles médiuns capazes de filtrar nomes, datas, alcunhas, locais, ok? Detalhes. Na psicografia ele se manifesta dessa forma. Na psicofonia também pode ter uma variação. Aquele médium que sente tudo o que o espírito sente na hora da comunicação é um médium positivo. Se o espírito está sentindo uma dor muito profunda, ele sente a dor. Se o espírito morreu queimado, também. E assim sucessivamente, é um médium positivo. O médium para cartas consoladoras precisa conseguir filtrar detalhes, filtrar aspectos dessa natureza. O médium Newton Souza, a que eu me referi, tem um caso clássico, icônico dele. Uma mãe foi lá em busca de informações, até ele, em busca de informações sobre um filho que havia desaparecido. Aí ele conta, pronto, que aí é dificuldade. Ele fala assim, porque eu tenho medo, e médio também é gente, lembremos disso, tenho medo dessas situações de gente desaparecida, de dizer assim, ó, tá vivo e tá morto. Ou dizer, tá morto e aparecer vivo. Percebe? Então ele diz assim, eu já fico assim, com receio. Aí na carta, ele recebeu uma carta da avó do rapaz. Aí a avó começa lá no meio da carta a falar sobre um monte de coisa que não tinha nada a ver com a história.
Quando ele relaxa, ou seja, quando ele dá espaço psíquico, ela aí traz a informação e diz para a mãe que procurasse, a mãe do rapaz, que procurasse notícias junto a uma ossada que fora recentemente encontrada numa lagoa da cidade de Fortaleza. Que interessante isso. A polícia havia encontrado um cemitério clandestino, um lugar de desova de corpos. E aí ela foi até lá, investigaram e descobriram em meio à ossada os restos mortais do filho dela. Só havia duas possibilidades do Newton ter aquela informação. Duas possibilidades. Ou ele tinha sido a pessoa que matou o rapaz e enterrou lá, ou ele, de fato, teve acesso àquela informação por um terceiro. Porque ninguém naquele ambiente sabia da informação. Nem para dizer assim, captou por telepatia. Não, nem isso. Ok? E isso mostra como a possibilidade do detalhe é importante. Se não for um médium com essa característica, nada feito. E a segunda característica é o maleável. Médiuns maleáveis. Eu lembrei de um professor, tive um professor de processo penal, o professor César Faria, advogado criminalista em Salvador, que ele contava que ele defendeu um pai de santo numa situação semelhante. O pai de santo, o espírito incorporado no pai de santo, levou a pessoa até o lugar onde estava enterrado o corpo do marido dela. A mulher foi ao Ministério Público para denunciar e o Ministério Público foi, então, acusar o pai de santo de ter matado. Por isso que eu digo, cuidado. Temos que ter muito cuidado, principalmente na mediunidade com o que se diz. E aí ele fez a defesa e tal, trouxe, inclusive, evocou, chamou ao processo os casos de Chico Xavier, de psicografia, enfim, uma série de casos que há, né, de utilização, inclusive, de mensagem psicográfica em defesas em processos de homicídio, e aí as coisas se desenrolaram favoravelmente ao cliente dele. Médiuns maleáveis ou flexíveis é uma outra nomenclatura, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Ok? Médiuns flexíveis, maleáveis, que podem se comunicar com todos ou quase todo tipo de espírito. A flexibilidade para lidar, fazer vinculação fluídica com todos ou quase todos, e a positividade para ser preciso nas informações, exato das informações que são trazidas pelos espíritos. Até aí está bem? Posso beber um pouco d'água? Assistente, por favor. Não só assista, mas assista. Preste-me assistência, por favor. Muito obrigado. Não, vai aqui mesmo. Tá feito. Pois bem. E de que formas ou quais os mecanismos de recepção dessas mensagens, dessas comunicações? Vamos lá. O médium ele pode ser mecânico, semimecânico, intuitivo ou até receber as informações por meio da audiência. Ok? Na mediunidade mecânica, a mão do médium é acionada contra a sua vontade e sem que ele saiba o que o espírito está a dizer. Ok? Havia um médium chamado Carmine Mirabelli, considerado um médium extraordinário, que ele tinha a facilidade de escrever com uma mão, mecanicamente, escrever com a outra, e um terceiro espírito a falar por ele, num outro idioma, um fenômeno de xenoglossia. Ele era também médium de pintura mediúnica, aproveitando só para ilustrar, ele também pintava com uma mão, pintava com a outra, pintava com os pés ao mesmo tempo. Era extraordinário de fato. Semimecânica. Na semimecânica, o braço é acionado contra a vontade do médium, mas ele sabe ao mesmo tempo em que escreve aquilo que os espíritos estão a dizer. Na intuitiva, as ideias vêm e o médium traduz para o papel. Vem na sua mente, como se fosse alguém a falar na mente, ou vem simplesmente como nos vêm as ideias de um modo geral. E na audiência, o médium ouve de fato,
como se fosse uma audição a se processar mesmo na cóclea, me corrija se eu estiver errado, tá? E ele transcreve aquilo que os espíritos dizem. Pedro, sim. A possibilidade do médium receber a carta consoladora guarda a relação com o mecanismo? Não. O médium audiente ou intuitivo podem receber cartas consoladoras, sim, se ele também for flexível e positivo, ok? Agora, é mais difícil encontrar o intuitivo nessa condição e mais fácil encontrar na semimecânica, ok? E os médiuns mecânicos são raros, são difíceis de serem encontrados, mas são possíveis. O Chico psicografava, recebia as mensagens pelos 4 mecanismos. Aquela em que identificamos menor interferência do médium no processo é a mediunidade mecânica, ok? Mas não é uma segurança absoluta de que o processo vai acontecer. Tranquilo até aí? Pois bem. Mas ainda assim, Pedro, eu fico em dúvida. É legítimo querermos receber essas comunicações? Vamos voltar para Kardec? Livro dos Médiuns, item 273, em que ele trata das evocações. Ele vai falar das chamadas evocações de interesse particular. A expressão cartas consoladoras não aparece em Kardec desta forma, mas a possibilidade está lá. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica, e aí está em destaque que é meu, pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes queridos que lhes são caros. Nada mais natural, gente. Nada mais natural. Eu tenho pessoas muito queridas que desencarnaram, uma avó, tias, avós, os avós todos já foram tias, pessoas muito caras. Claro que eu adoraria algum dia estar com elas, sentadas ali, e conversarmos, e trocar ideias e ter notícias. Isso é legítimo, isso é natural, é mais do que natural, isso faz parte, exatamente porque são entes queridos. Se não fosse querido, diríamos, graças a Deus, fiquem lá e eu fico cá. Não é? E aí eu me lembro de uma história pitoresca, uma jovem que nos procurou no centro em que trabalhávamos, e ela dizia que o avô tinha morrido e que o espírito do avô ficava dentro de casa, que ela via o espírito do avô dentro de casa a incomodar. Aí fizemos a reunião mediúnica, a médium que não sabia da história, levamos o nome, vibramos pela pessoa, o pobre do avô se manifestou. E disse assim, eu não sou obsessor não, coitado, lembrar é engraçado, lembrando é engraçado, mas coitado, eu não sou obsessor não, eu sou o avô dela, eu só estou lá para dizer a ela, estou vivo. E ele ainda diz assim, quer dizer que quando eu era encarnado eu prestava, inclusive para ajudar com dinheiro, agora que eu morri não presto mais? Já não sou mais bem-vindo? Tem gente na crença católica que, inclusive, não acende vela para morto dentro de casa, para não atrair o morto. Coitado, né, dos nossos entes queridos, né? Então, há ainda muitas ideias, muitas superstições. Se não fosse querido, a gente dizia, vai, já foi tarde. Mas como são queridos, nós queremos notícias, queremos que estejam próximos. Isso é muito natural. E Kardec reconhece esse desejo como legítimo, mas faz alguns alertas, ok? Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Veja, em momento algum ele disse assim, olha, não atendam a essas possibilidades. Não, vou fazer recomendações, vou fazer alertas. Primeiro, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, com muito cuidado. Se se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros. Primeira coisa, cuidados, cautelas. Porque há, infelizmente, pessoas de má fé. Pessoas que colocam nomes falsos. Pessoas que colocam nomes de animais. Há relatos. Para enganar, para induzir a erro. E pode até conseguir obter uma informação equivocada, porque vamos lá, médium não é gente? Gente é perfeita? Gente também erra.
Os médios também podem se equivocar. Mas o fato de nos equivocarmos num dia, em 2 ou 3, não invalida a possibilidade. Nas nossas profissões, quantos erros já cometemos? E por isso deixamos de ser bons profissionais? Não. Fomos simplesmente humanos. Erramos por vários motivos. E podemos errar por desconhecimento de algo, de algum aspecto daquilo que estamos a fazer. Porque naquele momento não observamos os detalhes. Ou porque não estávamos bem. E é possível, estávamos num dia ruim. Percebe? Então é possível errar, na mediunidade também, e os médiuns podem se confundir. Nessa reunião em que eu estava lá no Ceará, foram 2 dias de cartas, em uma delas, um dos médiuns, trocou o nome de uma das pessoas mencionadas na carta, pelo Espírito. E aí depois corrigiu. Aí eu percebi um movimento diferente, aí saí da mesa, estava na mesa, aí fui lá e tal, eu conversei, e a pessoa me disse, eu disse, olha, ele pode ter se confundido. Ele é um médium semi-mecânico e às vezes intuitivo, então ele pode interferir. Então é natural que o médium também possa interferir e errar, ok? Isso é perfeitamente natural. E que se acautelem, do que eu já falei, das armadilhas que ele possam preparar pessoas malfazejas, ok? Em qualquer canto, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. E também na casa espírita, é possível termos pessoas de má fé a nos preparar armadilhas. Em segundo lugar, e isso aqui é um ponto importante, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um simples fim de curiosidade ou de interesse de qualquer outra natureza, do tipo, quero saber onde é que deixou o testamento, ou o tesouro enterrado, né? Ou a senha do banco, coisas do tipo que não são estranhas, porque nós também somos pessoas, e outros interesses que não o de fato de nos confabular, de nos entretermos com um ente querido, pode nos mover naquele momento. Então tem que ter esse cuidado, tem que ser séria, a motivação tem que ser séria. Se perceber qualquer frivolidade, a vã curiosidade, é melhor não se prestar àquilo. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. Isso, curiosamente, vale para os dois lados. Não só vale para nós, também vale para os espíritos. Os espíritos podem, ao se comunicar, querer interferir em aspectos de nossa vida que eles não têm o direito mais de interferir. Sabe aquela coisa de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? Para eles precisa se dizer assim, deixa aos vivos o cuidado de viver as suas vidas. Lindomar Coutinho, que alguns aqui conhecem, já esteve cá 2 vezes, conta um caso interessante de uma carta que ele recebia para uma pessoa, e que o espírito, em dado momento, ia falar sobre um assunto delicado. Era o marido que havia desencarnado, e estava escrevendo para a esposa, e ele queria falar algo sobre um novo envolvimento amoroso que a esposa estava a ter. Aí conta Lindomar. Lindomar tem uma cuidade mediúnica curiosa. E ele diz que quando o espírito ia escrever sobre aquilo, Samuel Bulamarque, que é o guia dele, interferiu e disse ao espírito assim, nós combinamos que o senhor não tocaria nesse assunto. O senhor sabe que isso não é problema seu. Então, se o senhor insistir, eu vou interromper agora a comunicação e nada será transmitido para ela, nem o que o senhor escreveu. Se o senhor quiser continuar, abra mão de falar sobre esse assunto. O espírito, que não era bobo nem nada, né? Diz que quem manda pode e obedece quem tem juízo, né? Quem pode manda é assim, né? Então o espírito abandonou aquele desejo de falar sobre outra coisa. Percebe? Então, da mesma forma que não nos compete certos assuntos, a eles também não. Porque a nossa vida é nossa. E eles não têm o direito de interferir indevidamente em nosso livre arbítrio. Ok? E mais um detalhe. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram. Olha, gente, isso aqui nos dias de hoje é um ponto delicado. Obrigado, minha irmã, para entrar uma corrente, né?
Ver se vem um arrepio. Com muito cuidado, ou que não se faça. Nos dias de hoje, até uns anos atrás, até antes da popularização da internet, eram pouquíssimos os médiuns que se entregavam às cartas consoladoras. Atualmente, vemos aí aos montes, principalmente médiuns que pedem informações antecipadas, ok? A quem entregamos as informações antecipadamente e que somente dias depois nos trazem notícias dos entes queridos. Isso é uma porta não aberta, mas escancarada para a fraude. Kardec não apreende esse detalhe porque a época de Kardec não existia isso. Mas vamos seguir aqui. Sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, ou seja, sem a presença de quem evoca, visto que somente aquelas pessoas, as que evocam, se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes, outras questões, que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos. Como é que o Chico Xavier fazia à época dele? E eram milhares de pessoas, eram muitas pessoas que ele atendia. Ele estabelecia uma conversa prévia com as pessoas. Ah, Pedro, mas ali ele colhia informação. Não. Ali ele pegava o nome da pessoa, a data de nascimento, a data de falecimento, e estabelecia o que em parapsicologia se chama de rapport, em alguns campos da psicologia também, um contato com o outro, né? Um elo, estabelecia um elo entre ele e a pessoa, a fim de se tornar mais acessível aos espíritos ligados àquelas pessoas. Então imagine 30, 40, 50, 100 pessoas com quem o Chico se entretinha, e aí depois vinham lá 5, 6, 10 comunicações, impossível ter qualquer tipo de registro, e mais, vinham informações que não guardavam relação nenhuma com aquilo que foi conversado naqueles momentos. Os médiuns que hoje atuam de forma séria também fazem dessa maneira. Estabelecem esse vínculo nesses encontros rápidos, breves, estabelecidos para que o rapport se faça. E aí, as comunicações vêm com detalhes, com informações precisas. Mas Pedro, tudo bem, você trouxe as premissas, trouxe uma série de coisas, mas é possível identificar fraudes? Nem sempre é possível identificá-las em absoluto, mas é possível estar atento para os sinais, para os indícios e nos acautelarmos em relação a eles. Por isso ficam aqui algumas recomendações. Primeiro, estou diante de um médium que diz que recebe cartas consoladoras. Já foi pesquisado esse médium? Ele já se submeteu a pessoas que pesquisam o fenômeno? Essa é uma cautela importante. Pelo seguinte, os médiuns fraudadores fogem das pesquisas. Por quê? Porque a pesquisa será um meio de revelá-los. Existe uma pessoa que se dedica a essas cartas consoladoras que adota o seguinte procedimento. Eu não vou falar de nomes, tá? Mas quem quiser que busque, que identifique, fique à vontade. Marca-se a reunião para o dia 30 de julho, lá na Associação Consolação em Vida. Ok. É preciso que as pessoas que vão à reunião confirmem presença 20 dias antes. 20 dias antes. Ah, mas é porque o espaço é pequeno, tem que guardar o lugar. Ok. Alguém que não venha de Águeda, ou de Valongo, ou de Aveiro, tem que informar de onde vem, enviar o bilhete do transporte adquirido, e informar o local de hospedagem para poder confirmar a presença, com antecedência.
20 dias, 25 dias. E eu não estou inventando, eu tenho prova disso. Eu tenho isso documentado. Para quê? Por que tamanha antecedência? Ok? Porque eu posso investigar. Como é seu nome? Margarida? Suponhamos uma hipótese. É sua mãe? É a sua avó? Pronto. Suponhamos que sua avó desencarnou. Eu isolei logo para garantir que não vai. Né? Mas vai que, né? Então, ó, isola. Pois. E aí, Margarida, quando sabe que vai ter o médium Pedro Camilo lá na Consolação em Vida, eu não faço essas cartas não, tá, gente? Então é só suposição mesmo. Para depois não ficarem, então eu vou fazer. Não, não faço. E aí ela diz assim, confirma a presença. Aí o que é que faz o Pedro Camilo? Nome de Margarida, vou investigar. Aí entro lá no Facebook. Tem Facebook? Facebook não é do seu tempo, não. Mas suponhamos, Instagram, claro. Facebook já é da velha guarda, né? A turma já do século passado é do Facebook, né? A turma do século atual, do Instagram, do TikTok e das outras, né? Aí eu vou às redes sociais tentar localizar a Margarida. E vejo lá a Margarida fazendo vários depoimentos. A minha avó, que eu considerava uma mãe muito querida, saudades daquilo que fazíamos, disso, daquilo, ok? Aí vai lá, como é seu nome? É a mãe? Pronto. Aí vai Ana e diz lá, que saudade de minha mãe e tal. Aí vai alguém, uma amiga que comenta alguma coisa. Aí vai outra pessoa. Aí eu vou investigando, eu vou puxando o novelo. Eu encontro Ana, eu encontro Joana, eu encontro Ricardo, eu encontro, percebe? Tem Joana e Ricardo? Ai, meu Deus. Bebi uma água. Vai que eu tenho e não sei, né? Vai que eu sou médium positivo e não sei. E aí não vou nem mais falar os nomes que me vieram na cabeça. E aí eu vou puxando o novelo. E quando eu puxo o novelo, eu consigo montar uma história. Com começo, meio e fim. E aí faço referência a Ana, a Joana, a Ricardo e aos demais, né? Torce, é adepta de algum time? É adepta de alguma equipe de futebol? Simpatizante. É simpatizante, então não tem aquela. Mas imaginemos que fosse do Benfica. E, enfim, ou que torcesse vigorosamente pela seleção que perdeu. E uma amiga minha dizia assim, eu quero agora que a França seja campeã, porque pelo menos vamos dizer que Portugal perdeu para campeã. E nem isso, né? A Espanha chegou de lá e, enfim. E essa hora eu não sei quem é que está a ganhar, né? Inglaterra ou Países Baixos, não sei. Daqui a pouco saberemos. Enfim, volta para cá, volta. Pronto. E eu consigo montar a história. E aí Margarida fica encantada, é uma carta consoladora, mas aí eu vou e identifico tudo nas redes sociais. Há imensos fazendo isso. Não só informações de redes sociais, também informações de bancos de dados privilegiados. Pessoas que têm acesso, por exemplo, a bancos de dados da polícia. E aí vão lá e pescam informações. Há tantos casos assim, tantos casos assim. Inclusive de erros grosseiros. Por exemplo, está lá, encontra na internet o nome de Lutênio, já matei Lutênio também, associado a um NIF, mas não é o NIF verdadeiro dele. Aí na carta vem o NIF que está lá na internet. Vem lá o número de telemóvel, que nunca foi o de Lutênio, mas que está lá na internet associado a ele, percebe? Coisas grosseiras, mas Pedro, meu Deus, como é que isso é possível? Como é que a pessoa vai conseguir gravar essas informações? Quem tem memória fotográfica, para quem tem memória fotográfica, isso é nada. Ok? A memória fotográfica é capaz disso e de muito mais. A pessoa fabrica lá 5, 6, 10 cartas e coloca para fora com muita tranquilidade. Daí porque, aí o que é que estava a acontecer em muitas dessas ocasiões? Como a pessoa, aí vamos lá, estarei lá na Associação Consolação e Vida. Aí coloco na rede social, estarei lá. Aí vem Margarida e diz, eu vou. Aí vem não sei quem e diz, eu vou. Aí vem Helena e diz, eu vou. Eu pesquiso quem vai. Monto as cartas. Chega na hora, vomito a carta e a pessoa não foi. Por algum motivo não foi, mas recebeu a carta. Daí eu preciso confirmar, ok?
com antecedência. Preciso ver o bilhete do transporte, o local da hospedagem, para não passar por esse tipo de situação. E aí, se você pega um médium desse e faz um evento às cegas, ele não vai. Como aconteceu, o Alexander Moreira, em Juiz de Fora, fez uma pesquisa com alguns médiuns. Assim, qual foi a pesquisa? Pegou lá o Newton Souza, o Orlando... Não está na pesquisa, mas eu sei que foram eles. O Orlando Noronha, o Alaô Borges. Eles foram para lá, mas eles foi da seguinte forma. Olha, vocês serão chamados para a pesquisa, mas avisados com 2 dias de antecedência. Ok? Para não ter... Não saberão quem estará lá. Nem as pessoas saberão quem serão os médiuns. Às cegas. 2 dias de antecedência, mandei as passagens, voaram, foram para lá. Chegaram lá no ambiente controlado, tiveram contato com as pessoas. Sem acesso a qualquer rede social, qualquer meio eletrônico, nada. Para quê? Para minimizar a possibilidade de quê? De fraude. E obtiveram comunicações interessantes. Produziram comunicações interessantes. Há um desses médios que há por aí sobre quem recai suspeita de fraude, que numa dessas circunstâncias, quando ele chegou para fazer o trabalho, propuseram a ele, olha, vamos fazer aqui com essas pessoas que eu escolhi, que ele não conhecia, ele se recusou. Ah, o guia, o médium fraudulento vai dizer, porque meu guia não permite, porque isso, porque as condições, porque a estrada não está boa. Ok, as desculpas serão muitas. Então, olha, não é uma garantia absoluta, mas os médios pesquisados, pelo menos, tem aí alguém que já os examinou, ok? Pedro, há médios não pesquisados legítimos? Há. Mas se foram pesquisados, ok? Para não tornar a questão absoluta. Contato prévio com quem evoca, já falei. E informações que não estão disponíveis em redes sociais. Pedro, é possível que a comunicação seja legítima, as informações estão nas redes? É possível. Mas se está tudo lá, se não há nada que veio que não possa não ser encontrado em lugar nenhum, é muito estranho, ok? E temos que ter uma cautela com aquilo ali. E identificar se há nas comunicações informações que sejam de conhecimento exclusivamente privado, que ninguém mais sabe. Os detalhezinhos, como Roberto Carlos vai cantar a música, detalhes tão pequenos de nós dois. E são nanodetalhes, né? São detalhes muito pequenos, né? Porque detalhes já são pequenos. Se tão pequenos, são menores ainda. Então, aquelas coisinhas que só talvez a mãe, o pai, ou a pessoa que está lá, o marido, a esposa, sabia da intimidade. Essas coisinhas sempre vêm, porque são traços que aparecem exatamente para confirmar a identidade dos espíritos. Ok? Tenhamos muita cautela, porque, infelizmente, os há aos montes por aí, espalhados pelas redes sociais, adotando procedimentos como esses que a quem me referi na minha palestra. Finalizando, porque o tempo urge, Kardec, todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma expressão tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Há companheiros e companheiras por aí, mais corajosos do que eu, que dão nomes aos bois. Mas eu, como não tenho dinheiro para ficar a pagar advogado para me defender dos processos, prefiro não dar nomes, mas apresento contextos e situações. E entrego a vocês a possibilidade de analisar e de examinar. Por quê? Porque, havendo-os tantos por aí, os cuidados são necessários. Há uma pessoa por aí, uma dessas pessoas, dessas médiuns por aí, que foi examinada por um desses especialistas em linguagem corporal. Um amigo meu conhece essa pessoa, muito famosa, eu não vou dar o nome do sujeito, mas ele é muito famoso no Brasil. E ele disse assim, olha, eu vou te apresentar 2 pessoas, me diga o que é que pensas. Um médium legítimo, considerado legítimo, né, que foi pesquisado, e essa outra pessoa. Ele examinou os 2 e disse, olha, esse fala a verdade, isso aqui é fraude pura. Toda a expressão corporal dela
toda a expressão corporal dela é uma expressão de quem mente. De quem mente. E é exatamente uma dessas que está por aí com sérios problemas, com sérios indícios. Então, tenhamos muito cuidado com as fraudes que há por aí e não nos desprendamos de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita paz. Vamos então fazer a nossa prece e a seguir o passe individual. Despertos, esclarecidos, convidados a meditações sérias e profundas acerca do encontro dessa noite, recordamo-nos de Jesus, a excelência da doação, da entrega e do amparo ao seu semelhante. Querido amigo Jesus, nesta tarde e noite, em que viajamos no conhecimento, buscando aprender, iluminar-nos, crescermos diante da realidade espiritual, te agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade que nos é confiada. Te agradecemos o dia que se foi, o pão, a mesa, o remédio, o teto, o lar, a família, os amigos, o trabalho, tantas bênçãos concedidas para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Te agradecemos, Senhor Jesus, as lutas, as dificuldades, a enfermidade, os desafios, as provocações, enfim, todas as propostas que vêm nos convidar o coração a tomarmos ações práticas e seguras de paciência, compreensão, trabalho e paz. Inspira-nos a fim de que possamos, inspirados, protegidos pelos nossos benfeitores espirituais, seguirmos procurando nas ações de crescimento e de elevação, atender os nossos propósitos reencarnatórios. Auxilia-nos, Senhor, nos momentos de fragilidade, de fraqueza, de facilidades que vêm por vezes nos testar, averiguar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa transformação. Atende encarnados e desencarnados, aqueles que nos acompanham à distância em seus lares, aqueles outros, Senhor, que nos buscam, precisando de lenitivo, de socorro para as suas dores mais urgentes. Guarda-nos assim, sob a tua envolvência, sob a tua inspiração superior, amparando-nos nessa noite, agora e sempre. Graças te damos, Senhor Jesus.